Jesus é o nosso socorro. É, Jesus. Bom, vamos ler mais 2, 3 capítulos aqui. Deixa eu ver. 4, 25, 26, 27. Ah, vai dar para ler tudo nessa live aqui, meu irmão. Bom que a gente vê aqui, ó, o resto do capítulo inteiro. Por quê? Porque é importante. Importante, pô. Importante fazer a leitura da Bíblia. É, Jesus, continua lavando os nossos pés, Senhor. Vou ficar travando. Aí, gostei desse tom de amarelo. Gostei desse tom de amarelo. Tá dando umas travadinhas aí, mas fazer o quê, né? Fechei tudo aqui, a outra aba do Chrome. Agora só tem a página aqui do Restream do YouTube e da Bíblia. Pronto. Por quê? Por que você é assim tão importante? É o Trava Live, é o Trava Zap.
Mateus 25. 25. Ilustração das 10 jovens. 10 jovens. Você pode cuidar do passarinho, colocar a ração nova e colocar agora? Bom, eu vou fazer, só que eu vou daqui a pouco, né? Eu vou ler o 25 aqui, depois eu troco lá a ração do calopsita. Deixa eu tirar isso aqui. Vem a moto, ó. Bom, vou deixar aí. Pera aí que eu vou ter que ir ali, gente. Eu já volto aí. Eu sou de cavalaria furacão. Ilustração das 10 jovens. Espero que tenha parado de travar. O reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. Então tá, o reino dos céus
é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. Então ele está fazendo uma alusão aqui a um homem que vai se casar com 10 mulheres e o reino dos céus é semelhante a essa fidelidade, ou seja, elas estão saindo, as 10 esposas estão saindo, pegando as velas para poder se encontrar com o marido que elas vão se casar. E o reino dos céus, as pessoas, né, são essa noiva aí, que está saindo para né, tá existindo e está indo em direção a Deus, ou seja, está vivendo os mandamentos de Deus. Entendeu? Então ele está fazendo uma alusão de um maluco que vai casar com 10 mulheres e o reino dos céus comigo e com você. Entendeu? 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levou óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, ou seja, Jesus, o noivo, claro que Jesus não vai demorar a chegar, mas aqui na parábola, né, na explicação, é que ele vai pegar de surpresa. Tá, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, ou seja, de repente, tá vendo? As pessoas, elas acharam que o noivo demorou a chegar, o noivo demorou a chegar. Tipo Jesus demorando a voltar, né? Aí o pessoal adormeceu é o quê? O pessoal ficar relaxado e não ficar preocupado com a sua conduta, com a fé, com as obras. Aí um grito ouviu lá, o noivo está vindo. Aí saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes assim, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E as prudentes, né, elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês, ou seja, vai lá, se vira, né, vai comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, ou seja, as pessoas que estavam preparadas para a chegada de Jesus, né? Estava com a sua vida em cordialidade com o que ele manda, entrou para o banquete, foi para o céu, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu as não conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Entendeu? A alusão do casamento ali do cara com as mulheres e as pessoas e o reino dos céus. A parábola do dinheiro investido. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou neles os seus bens. Para um deles deu 5 talentos, ao outro deu 2 e a um outro. Então são 3 caras, né? Para um deu 5, para outro deu 2 e para o outro deu 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu, aplicou imediatamente e ganhou mais 5 talentos. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então o talento é o dinheiro? Eu não entendi, né? E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que recebeu 5 talentos trouxe outros 5 e disse, Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre você o muito. E eu o porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2.
E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento só e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Então ele enterrou, ele não multiplicou o talento, né? Ele não trabalhou o talento dele. E ele enterrou o talento dele. Vamos supor que é o talento da pregação. Então ele enterrou o talento da pregação dele. Por quê? Porque o Senhor é um homem severo, colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Tipo assim, não precisa de eu fazer minha parte, porque você colhe da onde não plantou e junta da onde não semeou. O Senhor não precisa de mim para fazer, você tira da onde não tem, você tira o bom da onde não tem, né? Por isso eu tive medo, saí e escondi o talento no chão. O talento no chão. Veja aqui o que pertence ao Senhor. Eu sabia tudo, mas eu não trabalhei aquele talento. O Senhor respondeu então: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto aonde não semeei? Então você deveria ter confiado no meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Entendeu? E tipo, você conhece a palavra de Deus, então você, em vez de como é que é? Você trazer mais, né? Ou seja, você pregando o evangelho, você volta com mais pessoas na hora de ir para o céu convertidas. Só que ele enterrou o talento dele, ou seja, ele enterrou o que ele sabia de Deus e não contou para ninguém, porque Deus faz o que ele quiser, então Deus ele pode converter sem precisar da minha ajuda e sem precisar de eu pregar. Entendeu? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, trabalhado o talento, para quando eu voltasse, Jesus voltasse, eu recebesse de volta com juros, ou seja, você e mais quem, as pessoas que você converteu. Tirem o talento dele e entreguem-no àquele que tem 10. Pois a quem tem mais será dado. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil. Ou seja, ele sabia ali, tinha o talento, mas não usou, é inútil. Nas trevas, lança ele nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. As ovelhas e as cabras. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas na direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Aí, a doação de roupas, hein? Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, Senhor, ou com sede, quando é que a gente te deu de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, Senhor, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar, Senhor? E o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Ou seja, aquele que está precisando ali na sua frente, você vê, passa batido e não ajuda o seu irmão na fé, né? Primeiro ajuda o irmão na fé, depois os gentios, os de gentios não, aqueles que não acreditam, né? Desculpa aí. E passou batido, não ajudou, então
Se você ajudar, você vai estar ajudando como se estivesse fazendo para o próprio Jesus. Então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda, ó, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: Digo a verdade, que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Então eles estavam perguntando, pô, gente, se fosse para o Jesus mesmo eu faria, agora para o seu servo não. Entendeu? Por isso que, ué, Senhor, onde é que a gente deixou de fazer isso para você se a gente não te viu pessoalmente? Não, o pessoal ia estar perguntando assim. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos vai para a vida eterna. Conspiração contra Jesus no Mateus 26. Acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Caraca, 2 dias, hein? Naquela ocasião, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam assim, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, o apelido do cara é leproso, então ele já devia ter sido curado, né? Porque quando a gente lê o Antigo Testamento, o leproso ele tinha que ficar longe da sociedade, né? O leproso ele fica distante, ele não pode chegar perto. Então o Simão leproso, cara, é um cara que já foi leproso, né? Mas o apelido dele pegou, né? O apelido da galera é foda, né? Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro. Vamos ver aqui. Jesus estava em Betânia na casa do Simão leproso. Alabastro. Alabastro. Vou te mostrar o que é alabastro. É assim, mas devia ser de lama, né? Pô, 7.000 reais? Caraca, meu. Cristal alabastro bruto. Ó, 1.300, 7.000 reais, 800 reais. Tá, alabastro. Uma mulher veio se aproximando de Jesus com isso aí na mão, contendo um perfume muito caro. Perfume muito caro deve ser algum óleo da época, né? Porque eles não sabiam fazer perfume igual o francês faz, né? Então deveria ser um perfume de óleo. Um perfume. Tá, aí a mulher veio com um frascão de alabastro com um perfumão carão. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado na mesa. Reclinado na mesa deve ser tipo assim, né? Apoiado com os braços assim, reclinado na mesa. Jesus devia estar assim. Aí os discípulos viram isso e ficaram indignados, perguntando assim, para que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Perfume caro. Percebendo isso, Jesus disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ô, discípulo, você é meu discípulo aí, cara, mas, pô, para de encher o saco dessa mulher, cara. Por que vocês estão perturbando ela? Deixa a mulher quieta. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês terão sempre consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. E é verdade, ó, os pobres a gente vai ter para sempre, né? Ao nosso redor. Eu sou um pobre e você que está assistindo também. Então, eu com você, a gente vai
fazendo essa boa ação aí de ajudar um ao outro, né, no decorrer da vida. Aí, até hoje existe pobre. Entendeu? Então você me ajuda e eu te ajudo. E ajudo o meu vizinho aqui em volta, né? Então, vocês não terão consigo eu para sempre, mas os pobres sim, né? Quando ela derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Para o sepultamento. E eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, se a gente está lendo a Bíblia aqui, se esse evangelho está sendo pregado aqui, ó, no dia 26 de janeiro, às 11h31, o lembrete dessa mulher aí que não fala o nome, qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho ser pregado, o evangelho de Mateus aqui, ó, onde que ele for anunciado, também o que essa mulher fez será contado em sua memória. Judas concorda em trair Jesus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe do sacerdote e lhe perguntou: o que me darão em troca? O que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. A ceia do Senhor. No primeiro dia das festas dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se para Jesus e perguntaram: Senhor, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ah, é aquele quadro famosíssimo, acho que é do Michelangelo, né? Que tem lá o Jesus com os discípulos. Não tem um quadro famoso aí? Todo mundo conhece esse quadro aí, o Jesus com os 12? Então, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Procurem um certo homem. E os discípulos fizeram como Jesus tinha instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. E Judas já tinha ido falar lá, né? Então ele ficou quietinho, né? Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Todo mundo afirmando. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Ou seja, todo mundo comeu, então Jesus entregou, mas sem entregar, né? Só Jesus e o Judas sabiam ali. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então, cara, então a gente já sabe aí, né? Melhor seria se não haver o Judas Iscariotes ter nascido, então a gente já sabe, né? Então o Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Cara de pau. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Ah, por isso que o católico fica com aquele negócio lá, né, na missa você vai no corredor assim, vira um vinho e come o pão, né? Deve ser por causa dessa leitura aqui, né? Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês. Mas para você ver, Jesus falou que sim, é você. Sim, é você. Mas aí não fala mais a reação do pessoal ali, né? Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. E digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira
até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. De agora em diante não beberei desse fruto da videira, ou seja, o vinho, até aquele dia em que beberei o vinho novo, ou seja, no reino do meu Pai. A gente vai fazer o banquete, né, lá no céu agora. Jesus vai vir, vai voltar e vai trazer o banquete no céu, né? Entendi. Depois de terem cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Olha aí, ó, lá na Santa Ceia, eu não sabia disso, ó. Eles beberam ali e cantaram um hino. Quem sabia disso aí, pode deixar nos comentários aí, ó. Ah, a gente sabe da Santa Ceia, que Jesus pega e reparte o pão, bebe vinho. Mas e essa parte aí de cantar um hino? Eu não sabia. Eu não estava lembrando, eu não sabia mesmo. Depois de comer o pão e o vinho ali, cantaram um hino? Que hino é esse? Eu não sei. Eu não sabia que eles tinham cantado o hino depois da Santa Ceia. Juro para vocês que eu não sabia, cara. Não sabia. Jesus prediz a negação do Pedro. Então ele apontou ali, Judas, é você que vai me trair. Mas falou que você que vai me trair, Judas, mas depois não ficou falando, né? Apontando, você vai me trair, não sei o quê. Ele falou que você vai me trair e tomou o pão, o vinho lá, né? Não ficou ali reclamando. Jesus prediz a negação de Pedro. Então Jesus lhe disse, ainda essa noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. A gente leu isso aí no Antigo Testamento. Então os discípulos vão abandonar ele porque está escrito, ferirei o pastor e a ovelha do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, Jesus, eu vou ficar com você. Jesus respondeu, asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Antes que o galo cante, ou seja, o galo acorda 4 horas da madrugada, tá? O galo, se você tem um galo aí no seu quintal, essa é a hora que o galo canta, entendeu? 3h30, 4 horas antes do dia clarear ali. Ô Pedro, então asseguro que ainda essa noite, né, vai estar de madrugada, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará, Pedro. Mas o Pedro declarou assim, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei, Jesus. Jesus, eu não vou te negar não, Jesus. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Tá vendo? Então, quando fala ali a diferença de Judas e Pedro, é a diferença de Judas, que teve remorso, e Pedro, mas na verdade todos os outros discípulos, todos os outros disseram a mesma coisa. Não foi só Pedro, não. Está escrito aqui, todos os outros discípulos disseram o mesmo. Está vendo selecionado ali? Então, não foi só o Pedro que negou Jesus, entendeu? Foram todos. Está escrito, Jesus falou que são, olha lá, todos os outros discípulos disseram a mesma coisa de Jesus. Então, é mais uma coisa aí que a gente ouve dos pregadores falando, que Judas traiu Jesus e Pedro também. Judas teve remorso e Pedro se arrependeu. Na verdade, não foi só Pedro, e sim todos. Está escrito todos ali. Será que vocês têm alguma dúvida? Antes que o galo cante, você, o Pedro, vai me negar 3 vezes. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. O quê? Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Entendeu? Só que o Pedro, não sei, acho que o específico do Pedro seria o galo, né? Mas os outros disseram ali ao mesmo tempo, né? Lá, nunca te abandonarei, Jesus, Jesus. Mas o Pedro era específico, então, antes que o galo cante, né? Mas olha só, Jesus prediz a negação do Pedro. Tá, então ele tá falando aqui porque o Pedro foi que puxou o bonde para falar essa frase, né? Tá, entendi. Então Jesus lhe disse ainda essa noite, todos vocês. Jesus disse que todos vocês me abandonarão. Todos. Então, todos negaram Jesus. Tá? O Pedro puxou o bonde ali, por isso que o pessoal fala Judas e Pedro, a diferença de Judas e Pedro.
mas na verdade todos o negarão, e todos os outros discípulos disseram o mesmo, que nunca negariam Jesus. Então a gente sabe aí que não foi só Pedro, foram todos, tá? Impregnou na mente aí, para saber que são todos e não só o Pedro? Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Discípulo, fica sentado aí, hein? Getsemane é o lugar de prensa de azeite, né? É lá no Monte das Oliveiras. Fica sentado aí, discípulo, enquanto eu vou orar ali. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Os discípulos ficou ali e Jesus levou com ele Pedro, ou seja, levou 3 com ele e os outros ficaram, né? São 12, 11, 10, 9. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ido um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra. Então os discípulos ficaram lá sentados. Aí ele avançou para frente com 3. Ou seja, Jesus mais 4 pessoas. Aí 3 ficaram aqui, Jesus foi mais adiante, prostrou com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, a cruz. Contudo, seja como eu quero. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Tá vendo? Os desejos que a gente tem para fazer para Jesus, ó, que a gente ore desse jeito, né? Jesus, eu estou querendo isso na minha vida, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres, Senhor Jesus. Faz a tua vontade sobre a minha vida. Então você pode orar aí agora, igual Jesus orou, tá? Ora aí. Não precisa ser em voz alta, pode ser na sua mente, fala uma coisa que você muito quer resolver na sua vida. Ora aí agora e fala: Jesus, se possível, faz isso que eu estou te pedindo, Jesus. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ora aí enquanto eu vou beber uma água aqui. Já oraram, né? Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Encontrou eles dormindo. Então, os discípulos que estavam lá na beirada, os que estavam no meio, né? E Jesus foi mais para frente. Então, ele encontrou todos os discípulos dormindo. Encontrou dormindo os discípulos. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele. Perguntou ele para Pedro, né? Ô Pedro, você não pode vigiar comigo nem uma hora? Cara, imagina que situação triste, né? Pedro podia ter feito um esforcinho, né, para não cair no sono, né, de madrugada ali e tal, mas pô, Jesus, né, cara? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. A mesma coisa, ó. Primeiro ele pediu de uma maneira que, se for possível, afasta de mim. Meu Pai, se não for possível afastar, se não for possível, Pai, sem que eu o beba, sem que aconteça isso comigo, faça a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, de novo, porque os seus olhos estavam pesados. Então Jesus voltou lá, viu os discípulos dormindo e voltou para orar. Voltou e voltou, né? Então deixou seus discípulos novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor.
Depois voltou aos discípulos e lhes disse, ó, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, ou seja, chegou a hora de ser levado. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Esse é o momento em que ele se entrega. Esse é o momento em que nós somos perdoados. Todos os dias, ó. Esse é o momento que faz uma reviravolta em nós termos mais uma chance. Esse é o momento que Deus entrega o seu Filho à morte por nós, a crucificação por nós. Nós não seríamos capazes de fazer isso, né? Entregar, sacrificar o nosso Filho em favor de pecadores, de pessoas que são pecadoras, né? Que fazem coisas erradas. Tá vendo? Tá vendo por que ele é único? Então, esse é o momento, ó. É o Mateus 26:45. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Tá vindo Judas lá com os judeus e os italianos, ó. Os israelenses e os italianos tá vindo para crucificar Jesus, ó. Tá vendo aí? Estão entendendo? Italianos e israelenses estão vindo para cima. Levantem-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. E o cara de pau falou lá que não sou eu não, Jesus. Aí o cara de pau tá vindo, né? Aí vem aquele que me trai. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. E com ele estava uma grande multidão armada, ó, de espada e varas, enviada pelos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Tá vendo? Líderes religiosos, cara. Brincadeira, né? Ou seja, a pessoa vive de falar da igreja, de ensinar a igreja, aprender a palavra da Bíblia ali, né? Todos os dias, e é eles que estão indo lá pegar o Jesus para matar ele. Caramba, cara. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo assim, ó, aquele quem eu saudar com um beijo é ele, prendam ele. Então, ó, antes que o galo cante, vamos ver, né? Dirigindo-se imediatamente a Jesus, o Judas chegou lá e disse, salve, mestre. Caraca, ele falou, salve, mestre, salve. E beijou ele. Jesus perguntou, amigo, o que o traz aqui? O que o traz, né? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e prenderam ele. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, um dos 12, né, que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. O servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E disse Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Todo que usa a espada pela espada morrerá, né? Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras, né? Se você está querendo impedir de eu ser levado para a cruz. Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão assim, ó, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Olha só, então Jesus falou para os caras ali, ó, vocês só estão vindo me prender aqui porque é isso que tem que acontecer mesmo, por causa das escrituras. Se não fosse isso para acontecer, eles não iam prender Jesus, né? Aí os discípulos fugiram. Todo mundo saiu correndo. Fugiram. Jesus perante o Supremo Tribunal Federal. Jesus perante o Supremo Tribunal Federal.
Os que prenderam Jesus levaram a Caifás, o sumo sacerdote, cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Ó. E Pedro logo seguiu de longe. Então Pedro foi seguindo de longe com medo, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou, sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. E o Pedro falou, né? E todos os discípulos, né? Falaram, nunca te abandonarei, Jesus. Todos eles fugiram. Todos eles falaram que não, todos eles fugiram. Pedro seguiu de longe, tá? Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram. Ou seja, o Herodes lá não conseguiu matar ele, né? Então os judeus estavam recorrendo agora ao Império Romano. Nada encontraram, embora apresentassem muitas falsas testemunhas. Muitas falsas testemunhas. Ou seja, o pecado, né? Não levantar falso testemunho. Está lá nos 10, né? Então esses caras... A gente começa aprendendo a Bíblia quando é pequeno, né? Pelos 10 mandamentos. Então esses caras foram 10... Os chefes religiosos ali, se eles são chefes religiosos, então ele aprendeu cedo os 10 mandamentos. Então tá lá, não levantar falso testemunho. Ou seja, então essa é uma das coisas que ele mais lê durante a vida inteira dele, né? Não levantar falso testemunho. E tava o cara ali levantando falso testemunho, falso depoimento contra Jesus. Apresentaram muitas falsas testemunhas. E finalmente se apresentaram 2 que declararam o seguinte, ó. Esse homem disse assim, eu sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então eles estavam acusando Jesus de ser mágico, né? A alegação, por que ele tem que ser preso? Porque ele fala que ele pode destruir o santuário, ou seja, o templo lá, que o Salomão fez, o Babilônia queimou, Zorobabel reconstruiu, né? Ele pode reconstruir ali, foi destruído pelo Império Romano, né? Ele pode reconstruir o templo em 3 dias, mas na verdade Jesus estava falando dele mesmo, né? 3 dias de sepultura lá. Então essa era a acusação. Por que o Jesus tem que ir para a cadeia? Porque ele está falando que pode destruir e construir o templo em 3 dias. Então ele falou isso? Então é para a cadeia mesmo, hein? Como é que ele ousa falar que ele pode destruir uma coisa e reconstruir? Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus assim, você não vai responder à acusação que estes te fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, então é a acusação, que você tem que ser preso aí porque você destrói e constrói um templo em 3 dias, que crime é esse? É o crime de o cara no caso dos romanos vendo isso, né? O cara tá falando que é mágico, né? Vai construir e tal, mas não é um crime, né? Não tem como. Jesus permaneceu em silêncio, então. O sumo sacerdote disse, exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. Ou seja, exigiu que Jesus jurasse. Tu mesmo o dissesse, respondeu Jesus. Foi você mesmo, você está falando, cara. Você mesmo está falando. Jesus respondeu, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Tá vendo? Então, todos aqueles que já morreram até hoje, quando Jesus voltar, então mesmo, né, o fariseu que acusou Jesus, o pó dos ossos dele, que já foi enterrado há muitos anos, vai se reconstituir e eles vão voltar à vida, vai voltar a virar uma pessoa, né, de carne e osso, sangue. Aquelas pessoas que foram cremadas, então, no mar, que a pessoa jogou as cinzas no oceano, cada micropartícula vai voltar e se juntar e voltar a ser uma pessoa para ver o Filho do Homem voltando do céu, tá vendo? Então, olha aqui, ó. Eu digo todos vós, todos,
chegará o dia em que vereis, ó, vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, ó, e vocês vão ver ele vindo sobre as nuvens do céu. Então, quando Jesus voltar, todo mundo vai ver, inclusive os que já morreram, vão ressuscitar a vida, vão se rejuntar as partículas, não importa se foi comido por um tubarão, se foi cremado, tá vendo? As micropartículas vão se reunir e aquele negócio ali vai voltar a ser uma pessoa. E eles vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vai ver ele vindo sobre as nuvens no céu. Vai rasgar o céu azul, vai rasgar o céu espacial, onde está o sol lá, e vai ver o terceiro céu abrindo e vindo. Entendeu? O céu onde está as nuvens, você olha para cima, caraca, tá azulzinho, né? Aí tem as nuvens ali, esse aí vai se rasgar. Aí a gente vê também o espaço, né? Aí quando o céu tá de noite tá preto, mas o céu do espaço, é o céu espacial agora, é acima. Vai rasgar o céu espacial, onde tá a estrela, o sol, a lua. Vai rasgar o céu azul, o céu espacial e vai ver o terceiro céu vindo sobre as nuvens do céu, tá? É de fato do jeito que tá falando, tipo mágica, uma coisa sobrenatural, entendeu? A outra dimensão vai se fazer visível para nós aqui da terceira dimensão. Exatamente isso, entendeu? Então ele está falando lá para o fariseu, para o chefe da sinagoga lá, que ele, vocês vão ver eu voltando, tá vendo? Vão ver eu voltando. Não importa se você já morreu ou quem está vivo lá. Quem já morreu há muito tempo e quem está vivo lá no fim dos tempos, os dois vão ver. Imagina o tanto de gente, né? Junto, assim. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes, rasgou as vestes quando Jesus falou isso. E disse assim, blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia, ou seja, de ver Jesus voltando dos céus é a blasfêmia que ele falou. O que acham? É réu de morte. Responderam eles. Ou seja, os caras seguem os mandamentos de Deus, né, ensinam na sinagoga e tá ali falando falso testemunho e tá agora fazendo o não matarás, né? Não matarás, eles estão fazendo e o falso testemunho. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros. Murros é soco e tapa, né? Outros lhe davam tapas. Murro, soco e tapas. E diziam, profetize-nos Cristo, ungido. Quem foi que bateu em você? O Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Jesus, o Galileu, hein? Você também estava com ele, hein? Você estava com o rei do universo, olha lá, você tem que, tipo assim, ela não falou, né, mas parece, você estava com ele, então você tem que ser preso também, tá? Eu vi você estava com ele, o Galileu, mas ele negou, foi a primeira negação a ele, primeira negação, diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Enquanto Jesus estava tomando tapa e soco na cara lá, cuspida, o Pedro estava só olhando e falando que não conhece Jesus, não. Depois saiu em direção à porta, aonde outra criada viu o Pedro e disse aos que estavam ali, aquele homem ali estava com Jesus, o Nazareno. Entendeu? Aí o Pedro, jurando, negou outra vez. Eu não conheço esse homem. E isso tudo é de madrugada, tá vendo? Porque o galo vai cantar ali. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram assim, certamente você é um deles. Ou seja, a frase dita foi só essa, certamente você é um deles. Mas, tipo assim, você tem que ir lá ser preso também, cara. O seu modo de falar o denuncia, o seu sotaque, né? Aí ele começou a lançar maldições. E o Pedro começou a lançar maldições e jurar, eu não conheço esse homem. Aí, imediatamente, um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali,
chorou amargamente. Ó, então ele saiu dali ainda. Ó. Saiu fora, né, Pedro? Pedro é esperto, saiu fora, né, Pedrão? Mateus 27, Judas se enforca. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lá do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando Jesus, levaram ele para entregar a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus foi condenado, ele foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ou seja, ele ficou com remorso. Caraca, agora ele vai morrer por minha culpa, foi eu que entreguei ele. Remorso, né, não é o arrependimento genuíno, ou seja, ele só fica triste ali por causa disso. Pode ser uma tristeza profunda também, mas ainda assim não é o arrependimento. O arrependimento genuíno, né? E disse, o Judas falou, pequei. Então Judas ele falou para si mesmo que ele pecou e que ele não tem outra chance. Entendeu? Ou seja, não tem mais jeito. Eu pequei uma vez, agora minha vida, eu mesmo não vou me dar outra chance, eu tenho que morrer. Pequei uma vez, já era. Entendeu? Deve ser tipo isso, né? Pois eu traí o sangue inocente. E eles retrucaram. O que nos importa? A responsabilidade é sua, o problema é seu, foi você que quis entregar a moeda, quis negociar, quis fazer tudo, a responsabilidade é sua, o Judas. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, porque eles não pegaram de volta, e saindo dali foi e enforcou-se. Suicídio. Ou seja, entrou ali no não matarás, né? O não matarás serve para si mesmo também, tá? O não matarás é não matarás, não é não matarás alguma coisa. Entendeu? Não matarás, pronto. Não matarás o quê? Nada. 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 Enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes se ajuntaram às moedas e disseram: é contra a lei colocar o dinheiro no tesouro. É contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é o preço de sangue. Ou seja, estava seguindo a lei. Eles estavam insistindo lá em fazer a crucificação de Jesus e, vamos fazer o certo aqui. Esse dinheiro ele não pode ser colocado, porque é contra a lei, dinheiro de sangue. Tá vendo como é que eles estavam muito rigoroso ali com a tradição, de forma mecânica? Não, dinheiro não pode, né? Não pode ser feito, não pode isso, não pode aquilo. Não pode um monte de coisa, mas o principal ali, que era deixar Jesus em paz, eles não deixaram, né? Ou seja, a tradição estava tomando conta deles e não a fé. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para o cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Campo de Sangue. Cemitério de estrangeiros. Então lá em Israel deve ter um lugar que chama lá Campo de Sangue. Porque foi comprado com as 30, é o lugar onde foi comprado as 30 moedas de prata, né? Deixa eu ver se a gente acha aqui na internet. Ó, aqui ele tá dando essa informação aqui, que é aqui, ó. Olha só, tá vendo? Então esse é o lugar que eles compraram com as moedas que Judas tinha ganhado. Ó. Tá vendo? Aí tá com um negócio católico, né? Olha lá, o campo de sangue, a cruz ali, púlpito. Tá reformado, tá vendo? Mas esse aí é que é o lugar que eles tinham comprado. Olha o vídeo aí. Esse é o lugar.
que foi comprado com as moedas da traição de Jesus. Ó. É um terreno grandão, né? Aí ali embaixo tem a cidade. Ó. Olha lá, tudo branquinho. As casas branquinhas. É esse espaço aí, gente. Aí aqui já é em volta ali, né? Esse é o lugar. Ó, rodovia bem feita ali, ó. Só tem um buraquinho ali no meio, né? Israel tem boas estradas. Aí lá em cima, olha lá, ó. Tem a cúpula dourada aqui e uma cúpula meio marrom, né? A dourada ali no canto esquerdo, em cima. E tem uma dourada, uma marrom meio cinza. É que pra mim tá maior aqui, né? No meio da foto. Lá em cima, uma bolinha, tá vendo? Bom, então vamos lá. Por isso se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus perante Pilatos. Jesus foi posto diante do governador, e o governador perguntou: Você é o rei dos judeus, Jesus? Jesus falou: Você que está falando, tu o dizes. Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você, Jesus? Tipo, você não vai se defender, cara? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo em que o governador ficou muito impressionado. Ué, como é que alguém não se defende, cara? Como é que pode isso? Ele ficou impressionado, né? Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Barrabás, gente, significa... Barrabás é um nome hebraico, significa filho do pai. Caraca, o nariz começou a coçar. Então, Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia reunido: qual desses vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Jesus, o ungido. Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Ou seja, Jesus estava sendo invejado ali. Ó. Estando Pilatos sentado no tribunal, quem você quer que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ele falou Jesus chamado Cristo porque sabia que haviam entregado por inveja. Quem vocês querem que eu solte? Estando ali Pilatos sentado no tribunal, a sua mulher lhe enviou essa mensagem, ó. Pilatos, este inocente, porque hoje, em sonho, eu sofri muito por causa dele. Então avisou, né? Já deu o aviso, né? Ó, não se envolve com esse inocente não, hein? Mas os chefes do sacerdote e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou para o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: o que eu vou fazer então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-o, que era o método de tortura até a morte, né? Punição. Crucifica. Então, crucifica é o método punitivo. Tá vendo? Crucifica, tortura. Vai lá, tortura. Imagina pregar a mão e ficar lá pendurado até morrer, pô. Por quê? Perguntou ele, né? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos para a multidão. Aí eles gritavam ainda mais alto. Nem responderam, né?
crucifica! Não interessa que crime ele cometeu, crucifica! Perguntou e ninguém respondeu e gritou mais alto ainda. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos e diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. E o povo respondeu: tô nem aí, né, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mas, na verdade, o sangue dele cair sobre nós e os nossos filhos o sangue de Jesus tem poder, né? Entendeu? Então, o povo falou ali de uma maneira que não está nem aí, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos, mas o sangue dele cair sobre nós e os nossos filhos significa proteção, né? Ele é o nosso advogado, que o sangue de Jesus cubra você e sua família, ou seja, o sangue dele foi derramado ali porque ele pegou o seu pecado e trouxe para mim. Então, o sangue dele que foi crucificado ali, furaram ele, bateram, botaram a coroa de espinhos. Esse sangue derramado aí foi que era para eu e você receber e ele pegou para si próprio, para te dar o perdão, a chance de ir para o céu. Tá vendo? Só um momento. Pronto. Então, vocês entenderam aí a frase que o povo falou e o que ela realmente significa. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar o Jesus e entregou para ser crucificado. Torturou, né, deu chicotada, carregou a cruz, aquele caminho lá, né, a Via Dolorosa, que a gente já fez um vídeo aqui no canal, para quem já não sabe, né, a Via Dolorosa hoje em dia ela tem um comércio ali, né, tem lojinha do lado de cá e do lado de cá, e ela é um beco de 600 metros, um negócio assim, né, foi o percurso que Jesus fez. A gente tem um vídeo aí no canal, eu olhei no Google Maps, né, porque eu não tenho dinheiro para ir para Israel, então é mais fácil olhar no mapa ali. Os soldados zombam de Jesus, então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe a roupa dele e puseram nele um manto vermelho. Tiraram a roupa e colocaram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Manto vermelho, tipo assim, né? Você não é o rei do judeu, manto vermelho na época não era a cor que o rico usava, né? O rei, o importante, entendeu? Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante deles, zombavam. Salve, rei dos judeus, né? E Jesus lá, todo ensanguentado já. Cuspiram nele de novo, né? Tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Então estavam batendo na cabeça de Jesus também, ó. Com a coroa de espinhos lá. Tá vendo? Com a coroa. Depois de terem zombado dele, zombado e espancado, né? Torturado. Depois disso, zombaram dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas próprias roupas de novo. Então o levaram para crucificar. Aí vem a via dolorosa, né? A crucificação de Jesus. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel. Deram para Jesus beber vinho misturado com fel. Fel é o quê? F-E-L? Fel é um humor amargo produzido pelo fígado, armazenado na vesícula biliar.
Fel. Então, resumindo, fel é alguma coisa que o fígado produz. Entendeu? Fel. Então deram fel, alguma coisa que o fígado produz. Sei lá se era de animal ou de outra pessoa morta ali, né? Então é isso, misturado com vinho para Jesus beber. Ai, depois de o crucificaram. Não, pera aí, mas ele depois de prová-lo recusou-se a beber, ó. Pô, horrível, né? Líquido de fígado misturado com vinho? Você tá de brincadeira. Jesus recusou a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam ali. Então, na verdade, Jesus ficou nu, ó, tá vendo? Então, a imagem da cruz que a gente tem, que é Jesus ali com o manto atravessado, é para não ser muito escandaloso, né? Então, pra você ver nessa leitura aqui, ó, vou selecionar aqui, ó. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, ó. Quem vai ficar com qual pedaço, né? Vamos jogar a sorte aqui. Tá vendo? Então Jesus ele foi lá com a roupa e depois lá na cruz eles tiraram a roupa dele. Ficou nu. E sentando-se vigiavam ele ali, né? Ou seja, até morrer, né? Ficava vigiando, tá? Para ver se alguém ia lá, para ver se ia demorar para morrer, se ia morrer rápido. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Então deve ter sido de madeira ou de madeira, né? Uma plaquinha escrito: este é Jesus, o rei dos judeus, porque o povo quis crucificar ele com essa acusação criminosa, né? Criminosa. E colocou, ele está morrendo aqui por quê? Porque ele falou que é o rei do judeu. 2 ladrões foram crucificados com ele, ó. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo assim: você que destrói o templo e o reedifica ele em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se você é o filho de Deus. Então entrou na mente do povo mesmo, olha só. Você é criminoso, cara. Você fala que você destrói um prédio e constrói ele de novo em 3 dias. Não, você tem que ser preso mesmo. Nossa, tá ligado? O povo já entrou na pilha também e começou a achar que falar que destruir um prédio, construir em 3 dias era um crime de verdade, né? Eles não sabiam que Jesus estava falando do corpo dele mesmo. Tá vendo? Do templo sagrado para eles lá. Mas olha só o nível de bizarrice do povo, né? É igual o povo hoje. Acredita em qualquer coisa, normaliza absurdos, indecências, entendeu? Não tem nada demais aí o surubão lá na praia de Ipanema, que isso, não tem nada demais. Criminoso é quem vem aqui denunciar que os outros tá pelado aqui, fazendo pimba, entendeu? Ou seja, inversão de valores. E aqui o pessoal tava sem noção total, né? Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Só porque todo mundo concordou ali, né, a multidão falando que era tem que ser preso mesmo, não quer dizer que é o certo a se fazer. Né? Então, é o efeito manada, né? Todo mundo, então tá bom, beleza, é um criminoso mesmo, falou que ia construir o templo, então tem que ser preso. Efeito manada. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes zombava de líderes religiosos também, dizendo assim, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Mas aí o povo estava querendo ver o milagre para poder acreditar, né? Ou seja, não é capaz de salvar a si mesmo. Imagina você ter que ouvir isso. Ele é o rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Ou seja, eu só acredito em você se você provar com mágica, com um milagre aqui feito na minha frente. Senão eu não acredito, não. Mas só que Jesus, ele confiou em Deus. Aí que está a solução, ó. Mas ele, diante daquilo tudo ali, ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele também. Então quem estava ali na mesma situação com Jesus, igualmente
insultavam os ladrões que haviam sido crucificados. Ou seja, os ladrões, os dois estavam insultando Jesus também. Tá vendo ali, ó, que tá no plural, ó? Os ladrões, tinha um esquerdo e um direito. Então tava lá, igualmente o insultavam. Quem tava com a mão pregada ali também, os dois, ó, tava insultando a morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra, por meio do meio-dia às 3 horas da tarde. Então aí o povo deve ter ficado com temor lá, né? Cara, se você pegar para ver os terremotos que já teve no mundo, eu acho que a gente consegue achar esse dia desse terremoto aí da morte de Jesus. A gente pode procurar em uma outra live, vocês podem até me lembrar depois, se eu esquecer, porque os registros de terremoto que já teve no mundo, os cientistas conseguiram localizar, entendeu? Todo terremoto que já teve no planeta, os cientistas, acho que eles conseguiram registrar. Então a gente pode fazer um vídeo depois desse gráfico de quando foi isso, entendeu? Então se houve trevas, houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde, ó. Por volta trevas é tipo escuridão, né? O céu fechando, né? Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, uma pergunta, né? Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, foi um momento que Deus não compactua com o pecado, né? E ele se afastou de Jesus. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias, porque Eloi parece a palavra Elias, então, né? Olha, ele está chamando Elias, tinha pessoas ali perto. Tá vendo? Alguns dos que estavam ali, ó, ouviram isso. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou de vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Ó. Aquela hora foi fel com vinho, agora é vinagre. Poxa vida, hein? Mas os outros disseram: deixa ele, vejamos se Elias vem salvá-lo. Ou seja, está querendo que o profeta venha salvar Deus. Ó. O pessoal tava esperando para ver se acontecia um milagre ali, né? Para ver se eles acreditavam. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Então ele gritou de novo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Aí Jesus entregou o Espírito, ou seja, morreu. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo, e a terra tremeu. Aí, ó, terremoto aí, ó. E as rochas se partiram. Terremoto, tá vendo? Trevas é o céu fechar ali de dia, ó. Meio-dia, um sol quente pra caramba, o céu fecha e fica tudo escuro, ó. Trevas. Então, o véu do santuário, ou seja, o pano que estava lá no templo se rasgou. Tá vendo? Terremoto. Aconteceu, terremoto rasgou o véu em duas partes, do alto a baixo. Então, várias coisas caíram, né? Casas, não sei o que, né? E o véu se rasgou em duas partes. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Olha só, no momento que Jesus foi, ó. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos mortos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Talvez com gente vendo ou talvez com gente não vendo, né? Então se está aqui porque tinha gente vendo, ressuscitado. Imagina várias pedras lá sendo empurradas com gente ressuscitando. Entendeu? Do mesmo jeito que Jesus vai fazer daqui a 3 dias, então. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram muitos, ou seja, muitos que já tinham morrido. Então, corpos de muitos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, ó. Então eles ressuscitaram e ficaram lá dentro ainda, né? E depois que Jesus se ressuscitou, eles saíram
e voltaram para a cidade e apareceram muita gente lá na cidade. Ó. Tá vendo? Uma parte que a gente não, se a gente não ler, a gente não fica sabendo. Ó. Caraca, então Jesus ressuscitou, mas só que teve mais gente que Jesus ressuscitou também, ó, do sepulcro, além dele próprio. Mais gente foi ressuscitada do sepulcro. Olha só que glória, ó, que ele fez. Tá vendo? Não só Jesus, mais pessoas também que Jesus fez. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, as trevas, a ressurreição dos mortos, sei lá, o rasgar do véu, né? Ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus, meu Deus, esse era o Filho de Deus mesmo. Olha só o terremoto que está tendo aqui, né? Ou seja, a gente fez besteira. Esse é o centurião romano, hein? Ele era o Filho de Deus mesmo, olha só o terremoto, o céu fechando, talvez chuva, vento, né? Cair na casa dos outros, igreja, sinagoga, quer dizer, né? Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe, ó. Lá no terremoto, lá nas trevas, o céu fechando, elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para servir o Jesus, olha só. Então, no caso, são discípulas. Então, tinha muitas mulheres ali seguindo Jesus. Entre elas, essas muitas mulheres, estava Maria Madalena, olha lá, ó. Maria Madalena, uma. Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Mãe de Tiago e José, eu acho que é a mãe de Jesus, ó, tá vendo? Tiago e José são os irmãos de Jesus, só que Jesus, claro, não veio por José, mas Maria, essa Maria que mãe de Tiago e José, é a mãe de Jesus. Maria Madalena, a Maria da cidade de Magdala, Madalena. E a mãe dos filhos de Zebedeu, ó, os discípulos, a mãe dos discípulos. A mãe de Jesus, a Maria Madalena e a mãe dos discípulos, né? Três mulheres, né? Maria. Então, ó, essa outra mulher não fala o nome, né? Mas deve ser Maria também. Jesus é sepultado. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José. O irmão de Jesus chama José, e agora chegou um José que é da cidade de Arimateia, riquíssimo, olha lá, que se tornara discípulo de Jesus também. Olha lá, então tá aí o exemplo, o rico discípulo de Jesus, tá vendo? Não tem problema nenhum ter dinheiro. Não tem problema. Então José de Arimateia, muito rico, chegou e se tornou discípulo de Jesus. Se tornou discípulo de Jesus e não precisou se desfazer da fortuna, igual o jovem rico lá. Por quê? Porque ele é rico, mas ele não coloca a salvação dele, a esperança dele no dinheiro, na riqueza. Então, José de Arimateia é rico e segue Jesus, mas ele não coloca a sua salvação na riqueza. E ele é rico e usa o seu dinheiro, não tem problema. Aí, dirigindo-se a Pilatos, o José, né? Pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que fosse entregue. José tomou o corpo e envolveu num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente ao sepulcro. Ou seja, Maria Madalena e a Maria, mãe de Jesus. Ó. No dia seguinte, isso é, no sábado, o chefe do sacerdote e os fariseus dirigiram-se para Pilatos. O chefe do sacerdote viu as trevas, viu o terremoto, entendeu? Eles devem ter temido também, né? Mas no dia seguinte é que eles foram lá, deve ter ficado com medo na casa deles, né? Foram lá para Pilatos e disseram assim, ó, ô Pilatos, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias ressuscitarei. O Jesus, né? Ordena então
que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Então vai lá, fala que manda o seu soldado lá para garantir mesmo, porque ele já tinha falado que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E para o povo não acreditar, né? Então, e não deixar os discípulos lá e pegar o corpo de Jesus morto e o discípulo ir espalhar que Jesus ressuscitou de verdade. Então não deixa isso acontecer não, manda os seus soldados lá. Hein? Então ficou esse ponto para eles tentar contradizer Jesus, né? Ah, Jesus não ressuscitou nada, foi os discípulos que foi lá e pegou o corpo dele. E este último engano será pior do que o primeiro. Esse último engano será pior do que o primeiro. Deixa eu ver se tem um gato aqui debaixo da cama, peraí. Tem não. Eu achei que tinha, mas eu acho que é o barulho lá de fora. Então esse último engano aí, de falar que Jesus não ressuscitou nada, que foi os discípulos que pegou o corpo dele e depois vai espalhar mentira que Jesus ressuscitou sim, né? Esconder o corpo de Jesus. Então esse último engano aí vai ser o pior do que o primeiro, o de ter mentido para crucificar ele. Então levem, né? Então levem um destacamento para os discípulos não chegar lá. Um destacamento deve ser vários soldados, né? Respondeu Pilatos. Então levam um destacamento de soldados lá para poder garantir mesmo que os discípulos não vai pegar o corpo do morto e sair mentindo por aí que ressuscitou, né? Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Aí eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Devia ter passado alguma massa, então, na pedra onde Jesus estava lá. Ó. Tá vendo? Bom, 1h27, a gente vai ler o Mateus 28 na próxima live, tá? Eu vou